Imaginem só, um filme que foi feito em 1999 apenas com o intuito de entreter a criançada, conseguindo prever de forma bem oculta nada mais nada menos que o fim do mundo. Parece loucura, mas as coisas que acontecem nesse filme estão ficando cada vez mais parecidas com os acontecimentos do mundo atualmente. E isso não é nem um pouco bom, porque as coisas que acontecem nesse filme são sinistras. Nossa! Nesse vídeo eu fiz um resumo desse filme e relacionei os principais acontecimentos dele com o mundo real. E se até eu me surpreendi com algumas semelhanças e simbologias que encontrei nele, com certeza você vai se surpreender também. E antes de irmos pro assunto, já peço que deixem um like, se inscrevam e, se possível, deem hype no vídeo para que ele possa ser divulgado para mais pessoas. Yeah! Dito isso, bora pro vídeo. Já no começo do filme as coisas ficam insanas, com os robôs aparecendo do nada no laboratório do Dexter para destruírem aquele que salvou o futuro. Acontece que esse salvador era o próprio Dexter, e ele não fazia ideia de como ele tinha conseguido alcançar essa façanha, e isso acabou despertando uma curiosidade gigantesca nele. Por causa disso, assim que ele consegue lidar com esses robôs, ele tem a ideia de viajar para o futuro para saber como ele se tornou esse herói. Só que isso dá meio errado e ele acaba indo para o período errado do futuro, tanto que quando ele chega lá ele só encontra uma versão deprimente de CLT de si mesmo. E o pior é que ele era CLT do Mandark, que é simplesmente o maior inimigo dele. Isso é loucura! Como consequência, o Dexter era bem mais explorado por Mandark do que os outros CLT, e o pior é que ele nem tentava revidar ou se defender de tudo isso. Esse cara é um pobre coitado. Quando o Dexter do presente encontra essa outra versão dele mesmo, os dois resolvem ir juntos para um futuro ainda mais distante, com o objetivo de chegarem na época certa. E dessa vez parece que a viagem dá certo, porque eles vão parar numa época onde o mundo havia se tornado uma verdadeira utopia. Nossa! Eles começam a explorar o lugar e logo encontram uma estrutura gigantesca que parecia ser a responsável por toda aquela harmonia e paz existente. E nela eles encontram uma versão idosa deles, o Dexter velho. E o bichinho já estava bem acabado, mal conseguia raciocinar direito. Olá! 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 Ei! Olá! Oi! Olá! Porém, mesmo nessa situação, ele ainda era o responsável por manter toda aquela harmonia no planeta, graças à maior criação do Dexter, que é o protonúcleo neuroatômico. Esse negócio é tipo uma inteligência artificial do mundo do Dexter, que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Com isso, o Dexter do presente confirma que ele realmente salvou o futuro, só que ainda havia uma questão que não tinha sido resolvida, que era: o que diabos foi tão perigoso a ponto de colocar todo mundo em perigo e o Dexter ter que salvar ele? Essa dúvida motiva os três Dexter a viajarem novamente no tempo para achar uma resposta. E sim, por conta do Dexter velho estar velho demais, ele já não se lembrava de mais nada do que tinha acontecido, e por isso ele decidiu ir junto com os outros dois Dexters. Ao voltarem um pouco no passado, eles finalmente chegam na época que eles mais queriam, e isso logo vira motivo de arrependimento, porque o mundo inteiro estava uma completa destruição. Não haviam mais cidades, a natureza estava em ruínas e as pessoas estavam completamente emburrecidas e obsoletas. As únicas coisas que restavam eram um vasto deserto vermelho e uma estrutura gigantesca, que é a mesma que pertence ao Dexter velho do futuro. Ela estava sob o controle de nada mais nada menos que o Mandark, e isso aconteceu porque o Dexter CLT acabou esquecendo o projeto do protonúcleo neuroatômico no seu escritório da empresa do Mandark, e como consequência o projeto acabou caindo nas mãos dele. Burro! O Mandark, do jeito que ele é, acabou usando o protonúcleo para o mal, só que nem ele mesmo sabia do potencial que aquele objeto tinha, e ao usá-lo incorretamente ele acabou condenando o mundo inteiro, além de que a influência do protonúcleo deixou o Mandark ainda mais maligno do que ele já era. Tudo isso foi explicado pelo Dexter daquela época, que era bombado e o mais foda dos Dexters. Para escapar de toda essa ditadura do Mandark e do protonúcleo, ele teve que sobreviver debaixo da terra escavando e provavelmente se alimentando de insetos e minhocas. E foi graças a isso que ele ganhou esse shape. Caralho, o maluco é brabo. Em resumo, o Dexter acabou se metendo em um paradoxo em que ele mesmo condena e ao mesmo tempo salva o futuro, já que tudo isso aconteceu devido às viagens no tempo. Dá pra perceber que esse é um filme bem simples e dinâmico, só que tem uma coisa em tudo isso que me chamou muita atenção e praticamente ninguém notou, que é a semelhança entre os acontecimentos desse filme com o rumo que esse mundo tá tomando atualmente. O pior é que essas semelhanças são no sentido ruim, não no bom, já que há mais semelhanças com a distopia do Mandark do que com a utopia do Dexter, como a devastação da natureza, a decadência das cidades e a semelhança mais simbólica de todas, que é a do protonúcleo neuroatômico com a inteligência artificial. Depois que eu reassisti esse filme, eu já não consigo ver essa criação do Dexter sem lembrar da inteligência artificial, porque os dois são feitos de alta tecnologia, os dois podem ser utilizados tanto para o bem quanto para o mal em escala planetária, e os dois podem desencadear tanto coisas benéficas quanto coisas devastadoras na sociedade, além de que eles também podem ser usados como ferramentas manipuladoras e opressoras. Eu vejo esse filme como um retrato do que aconteceria se um governo, seja lá o que for, utilizasse a inteligência artificial como principal centro de poder. E isso não é nem um pouco difícil de acontecer na vida real, já que diferente dos humanos, a inteligência artificial consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo, e consequentemente seria muito mais eficaz em governar uma nação, até mesmo o mundo, do que um humano.
Nossa! A única diferença que vejo entre eles é que o protonúcleo afeta a mente das pessoas de forma direta e a inteligência artificial de forma indireta, pelo menos por enquanto. O máximo que o ChatGPT e sua cambada podem fazer atualmente é deixar a sociedade mais burra, ignorante, menos produtiva e super dependente da tecnologia. Sem falar que eles já estão conseguindo roubar empregos também, e isso já é caminho meio pavimentado para uma distopia mandarquicista, infelizmente. É até perturbador pensar que hoje em dia estamos muito mais perto da distopia mandarquicista do que da utopia dexteriana, pois ao invés da tecnologia estar sendo utilizada para fazer o bem, estão utilizando ela para controlar e manipular cada vez mais a vida das pessoas, assim como o Mandark fez. E vai chegar uma hora que isso vai sair do controle e ficar insustentável, com a inteligência artificial tomando controle de literalmente tudo e deixando a sociedade completamente obsoleta. O mais legal desse filme é que ele não retrata uma revolução tecnológica com máquinas destruindo a humanidade ou com inteligência artificiais querendo aniquilar tudo e todos, mas sim com a humanidade se tornando obsoleta e inútil perante a tecnologia que ela mesma criou. E na minha visão, de todas, essa é a interpretação que mais se aproxima da nossa realidade, com a tecnologia se tornando mais inteligente que os humanos e criando autonomia a ponto de dominar tudo e todos. Sinceramente, eu não sei qual destino é pior, ser extinguido por uma legião de máquinas, aniquilado por uma inteligência artificial insana, ou viver em uma distopia mandarquicista. Mas se tem uma coisa que todas essas opções têm em comum é a tecnologia ficando completamente fora do controle. Podemos utilizar isso como exemplos e um alerta do que pode ou vai acontecer se a tecnologia não tiver um controle e continuar sendo utilizada de forma indevida, pois já existem pesquisas reais que mostram que a inteligência artificial está ficando inteligente e se adaptando muito mais rápido que a humanidade, com algumas máquinas já conseguindo fazer trabalhos autônomos. E se isso não tiver um controle, no fim a humanidade vai acabar ficando inútil e obsoleta, já que as máquinas vão saber fazer de tudo e não irão mais precisar de trabalhos humanos. Sorte daqueles que conseguirem controlar a inteligência artificial, porque aí eles terão o mundo na palma da mão, assim como aconteceu no filme do Dexter com o Mandark tomando conta de tudo. Este pode ter um fim. Morte súbita iminente. Não me lembro de situação pior. Agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito de tudo isso. Vocês acham que realmente poderia acontecer algo parecido com o que aconteceu no filme do Dexter na vida real? Ou acham que isso são só teorias furadas e sem pé nem cabeça? Deixe nos comentários que assim que possível irei responder e dar coração. Se você gostou do vídeo, também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais. Obrigado por assistir e até a próxima.